Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e é bom a gente recordar dessa caminhada do retiro quaresmal. Primeiro, firmes na abstinência. Se a gente quebra, retoma no mesmo instante, no mesmo dia, na mesma hora. A mortificação. Estamos caminhando ainda com a mortificação de não murmurar. Missa diária. O jejum na sexta-feira, muito importante. Quem não sabe jejuar, busca uma literatura, pesquisa, para fazer realmente o jejum, mergulhar nesse jejum, mergulhar nessa experiência, mergulhar nessa vida, fazer penitência, se penitenciar, suportar certas situações, certas realidades, sem murmurar, porque estamos fazendo essa experiência. O Evangelho de hoje, de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, primeiro domingo da Quaresma, coisas muito importantes para nós, para o princípio dessa caminhada, esse retiro quaresmal que estamos fazendo. Primeiro, lembrar que tentação não é pecado. Tentação é proposta, é aliciamento. Nós vimos no Evangelho. Se fosse pecado, Jesus não poderia ser tentado. O demônio, ele é derrotado, mas ele tenta, ele alicia, ele quer convencer, ele quer realmente nos fazer acreditar nele, que é o pai da mentira. Segundo, Jesus desmascara o demônio. Ele é um ser atuante, ele é um ser que está, como diz São Pedro, rugindo como um leão, querendo nos devorar, nos destruir. As três tentações que o demônio faz a Jesus. Jesus, 40 dias, sem comer, sem beber, estava com fome. E o demônio vem realmente com o dedo na ferida, ele vem no ponto realmente de fraqueza. Quem está com fome precisa de pão. Então, ele tenta Jesus dizendo, transforma essas pedras em pães. O que isso nos faz refletir? Quando mentimos, quando enganamos, quando justificamos para cometer um erro. Mas Jesus estava com fome, dizendo, não, vou transformar essas pedras em pães porque eu estou com fome. Mas Jesus não cedeu. Não devemos ceder diante das realidades de pecado para justificar algo. Como alguém diz, eu vou roubar porque o meu filho está passando fome. Não justifica o roubo. Apropriar mesmo nessa condição. Apropriar do que é indevido. Apropriar do que é do outro para sanar a fome do filho. Confiar em Deus. Buscar uma alternativa. Mendigar, por exemplo. Mendigar. Como fazia São Francisco de Assis e os irmãos. Segunda tentação, Jesus oferece o poder e a glória sem a cruz.
Para Jesus ressuscitar, ser coroado nos céus, precisou passar pela cruz, pela via crucis. Então o demônio faz isso. Ele oferece para nós sem cruz, sem sofrimento, sem dor, sem renúncia, sem privação. É a facilitação. Alguém diz assim: olha, eu vou fazer porque todo mundo faz, eu vou ser corrupto porque todo mundo é. Se eu não for corrupto, o outro vai aproveitar essa oportunidade. O sacrifício, a resistência, o fortalecimento. Terceira tentação: atira-te, se lança, aí os anjos vão vir. Você é Deus, Deus não vai permitir. Não tentarás o Senhor teu Deus. Principalmente quando pecamos e eu vou pecar, depois eu vou lá no padre, confesso, Deus me perdoa através do sacramento da confissão do sacerdote, está tudo resolvido. Quando realmente temos essa má intenção, quando temos esse desejo leviano. Vamos pedir nesse primeiro domingo da quaresma que o Senhor nos dê a graça de vencermos as tentações, porque o Senhor venceu. Eu e você somos fracos, eu e você somos caídos, eu e você somos não temos a capacidade de vencer as nossas tentações, mas o Senhor nos dá essa capacidade. Com a nossa determinação, com a nossa resistência, com o nosso desejo, o Senhor nos dá a graça de vencermos as nossas tentações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.